Primeiro vamos começar aqui com a reportagem da Reuters, onde diz que a idade mínima para aposentar aos 72 anos é uma projeção do Banco Mundial. Aí que fala que, diferente do que o pessoal andava falando por aí, achando que era uma previsão do governo, não. É um estudo que foi feito pelo Banco Mundial, tá? Aqui, ó, o estudo publicado em 2023, nele as autoras Raquel Tsusaka e Asta Zeviene apresentam uma estimativa de idade normal para aposentadoria se manter atual, na população entre 20 e 64 anos e 165. Então aqui ela fala que ela fez o cálculo, né, em razão da dependência, proporção de idosos em relação à população economicamente correta, economicamente ativa, quer dizer, as pessoas que estarão aposentadas e as pessoas que estarão trabalhando para bancar a Previdência, de forma que a Previdência possa arcar com os benefícios desses aposentados. Então aqui diz que não só o Brasil, mas os demais países da América Latina também estão envelhecendo rapidamente. E esse novo normal, em relação à aposentadoria, a idade para se aposentar passaria de 72 em 2040 para 78 anos em 2060. Então essa questão de 78 anos é realmente real. E isso tem a ver também com a perspectiva de vida. Então, assim, aqui essa reportagem ela termina dizendo que desde a última reforma da Previdência, que está em vigor desde 2019, quer dizer, está com 6 anos, a idade mínima de aposentadoria no Brasil é de 65 anos para homens e 68 para mulheres, que foi o que eu disse, que se mantivesse essa idade, esses critérios, eu me aposentadoria daqui a uns 20 anos. Mas calma, vamos estudar mais um pouquinho para ver o que nos aguarda para o futuro. Uma outra reportagem do site Mix Conteúdos Digitais diz aqui que a idade mínima para se aposentar deve subir para 78 anos. Então ela já faz alusão àquele outro cálculo de 2060. Aí, ó. O estudo do Banco Mundial, confirmando o que diz a outra reportagem, acendeu o alerta para o futuro da Previdência Social no Brasil. Se nenhuma mudança for feita nas regras atuais, a idade mínima para se aposentar pode subir para 72 anos em 2040 e chegar aos 78 anos em 2060. Então, por exemplo, eu que me aposentaria pelas regras atuais em 2045 já seria prejudicado com essas novas regras a serem alteradas em 2040. Quer dizer, eu já não teria mais idade para me aposentar, que estaria com 65 anos e a idade mínima seria de 72, eu teria que trabalhar mais tempo ainda para me aposentar. Então, aqui, ó, a análise parte da tentativa de manter a chamada taxa de dependência, a proporção entre idosos, como colocado na outra reportagem, e a população economicamente ativa, que essa população economicamente ativa, ela é composta de pessoas de 20 a 64 anos, que hoje a idade mínima para aposentar é 65, então para aqui em 64, nos níveis registrados em 2020, seguinte à reforma da Previdência, que, como eu disse, foi em 2019. Com o envelhecimento acelerado da população e a queda da taxa de fecundidade, isso aí a gente pode notar nos casais que nós vemos atualmente, aqui o número de filhos por casal diminui drasticamente com o passar do tempo, manter esse equilíbrio sem mudança nas regras era praticamente impossível, segundo o estudo. E aqui, ó, a reforma não for suficiente para segurar o impacto demográfico. A reforma de 2019 estabeleceu a idade de 65 para homens e 62 para mulheres. No entanto, de acordo com o Banco Mundial, essas alterações não serão suficientes para enfrentar o impacto no envelhecimento populacional. Hoje, 56,4% da população economicamente ativa contribui para o Regime Geral de Previdência Social, o RGPS, que fragiliza ainda mais o sistema. Por quê? Porque aqui nós temos, por exemplo, hoje em dia é muito comum entre os jovens não quererem mais um emprego formal. Então, com isso, se a pessoa escolhe ser, por exemplo, um youtuber, se ela escolhe ser um influencer, como tem acontecido muito hoje, a pessoa escolhe ser um empreendedor informal, essa pessoa provavelmente não vai contribuir para o regime geral de previdência social. Então, assim, esse déficit no orçamento da previdência só tende a aumentar cada vez mais, entenderam? Então, aqui, ó, o que nós podemos ver, a aproximação da idade de aposentadoria entre homens e mulheres, que é o que pode ocorrer nas próximas reformas, fim da diferença entre trabalhadores urbanos e rurais, que aí os trabalhadores rurais não teriam mais o benefício de poder se aposentar antes, revisão de regras de pensão por morte, quer dizer, acabar dificultando quem faça o pedido de pensão por morte, teriam regras mais rígidas, rediscussão de benefícios mínimos e contribuições especiais. O envelhecimento do Brasil ocorre em ritmo mais acelerado do que na Europa. Então, olha só, na Europa já está ocorrendo em ritmo acelerado. Outro dado preocupante do levantamento é a velocidade que o Brasil está envelhecendo. Enquanto países da Europa levaram cerca de 70 anos para dobrar sua taxa de dependência, de 15 para 30, a projeção para o Brasil é que esse mesmo salto ocorra em apenas 23 anos, e não em 30, como foi na Europa. Significa que o país terá um tempo muito mais curto para ajustar suas políticas públicas e previdenciárias. O Banco Mundial concluiu que se o país não agir com rapidez e profundidade, o sistema previdenciário poderá se tornar insustentável. Quer dizer que o INSS não teria recurso para arcar com o benefício das pessoas que estão aposentadas ou que estarem se aposentando até lá.
forçando medidas extremas como o aumento da idade mínima para 78 anos, como eu já coloquei anteriormente, o que representa um desafio enorme para a população trabalhadora e para o próprio modelo de proteção social brasileiro. Então, assim, nós vemos que as perspectivas não são das melhores, que realmente, segundo o estudo do Banco Mundial, é algo praticamente inevitável, que ocorram medidas no sentido de tornar mais rígidas as regras para a aposentadoria nos próximos 5, 10, 20 anos, e que realmente a idade mínima que é hoje, 65 anos, poderia ir para até 78 anos. Então aqui nós temos também uma outra reportagem no site da Exame, onde coloca que é irrefutável que vamos precisar de várias reformas da Previdência ao longo do tempo, de Serol. Então, assim, segundo o secretário, e aqui ele é o secretário do Tesouro Nacional, o aumento da expectativa de vida e o envelhecimento da população são fatores que tornam necessária a revisão contínua das regras previdenciárias. Então, aqui, como está colocando, necessárias revisões contínuas. Não quer dizer, podem ocorrer, por exemplo, várias e várias reformas daqui por um prazo de 20, 30 anos, de forma a ir adequando cada vez mais as regras ao orçamento previsto. O secretário do Tesouro Nacional, Rogério Serão, afirmou nesta segunda-feira, dia 24, que é irrefutável, aqui, deixando claro a reportagem de fevereiro desse ano, no dia 24, que é irrefutável que o Brasil precisará passar por diversas reformas previdenciárias da Previdência ao longo do tempo. Qualquer profissional sério que lide com finanças públicas no Brasil vai dizer que, em algum momento, teremos que passar por várias reformas da Previdência ao longo do tempo. Isso é irrefutável. Irrefutável. Então, não tem volta, vai acontecer mesmo. Segundo o secretário, o aumento da expectativa de vida e o envelhecimento da população são fatores que tornam necessária a revisão contínua das regras previdenciárias. Então, à medida que esses fatores aumentam, sempre as regras previdenciárias devem ser revistas, segundo ele. Com menos pessoas contribuindo e uma parcela maior recebendo aposentadoria, o sistema precisará de ajuste para se manter. Esses dois fatores, perspectiva de vida e questão demográfica, geram pressão e as condições precisam ser atualizadas em tempos em tempos. O país deveria tratar esse tema com mais naturalidade e seriedade. Serão afirmou que ainda que o crescimento do gasto previdenciário é um fator de atenção, em vista das mudanças do perfil da população. A dinâmica previdenciária no Brasil é um problema de décadas, ela vem ampliando com a participação maior no orçamento. Isso é assim no mundo todo. A pressão previdenciária, em função de uma questão demográfica, é uma pressão constante. Para o secretário, não existe solução fácil, porque todos nós sabemos, e as medidas devem ser discutidas conforme a capacidade de suporte da sociedade. E destacou que as reformas são essenciais para garantir investimentos e uma carga tributária equilibrada, permitindo o desenvolvimento econômico. Não quer dizer, no final das contas, sobra sempre para o trabalhador ter que pagar o pato, porque o governo faz uma má gestão dos recursos públicos e, à medida que os recursos vão ficando só escassos, como nós temos visto atualmente, os impostos aumentam, e à medida que os impostos aumentam e eles continuam não sendo bem gastos, a população vai continuar tendo que arcar e o sistema previdenciário vai continuar deficitário. Ninguém quer perder benefícios, isso é natural e não há nada de errado nisso. Mas para que uma sociedade avance, amplie investimentos, desenvolva infraestrutura e sustente políticas públicas, é preciso equilibrar as contas ao longo do tempo. Olha aqui a questão que eu coloquei. É inevitável que no futuro novas reformas sejam necessárias. Então, como ele bem colocou aqui, que não tem para onde escapar, que vão haver reformas previdenciárias no futuro, e é um conselho que eu deixo aqui. Se você hoje já tem idade suficiente para se aposentar, e se é um desejo seu se aposentar, aproveite, tá? Aproveite as regras atuais, independente de ser até, de repente, uma aposentadoria que você consiga ela de forma proporcional, mas dependendo da sua situação, dependendo do grau de exposição que aí você ainda tenha, é melhor você se aposentar e procurar empreender, procurar ter outras fontes de renda para complementar a sua aposentadoria, do que ficar preso nesse sistema e quando chegar o momento de se aposentar, daqui a 2, 3, 5 anos, as regras mudarem e você acabar tendo que pagar um pedágio, trabalhando ainda mais 5 ou 10 anos para poder se aposentar. Então aqui, a última reportagem que eu quero compartilhar com vocês é isso aqui. É uma reportagem no site da FEComércio, onde cita 8 fatores que comprovam a necessidade de uma nova reforma da Previdência. Então aqui é a FEComércio, a Federação do Comércio de São Paulo, FEComércio SP, que ela elenca aqui 8 fatores que comprovam a necessidade de uma nova reforma. Aqui ela vai explicar do porquê realmente essa nova reforma é inevitável e ela tem que acontecer. Crescimento de despesas e déficit previdenciário. As despesas com o Regime Geral de Previdência Social, RGPS, cresceram de 4,9% para 8%, quase que dobrou. Do Produto Interno Bruto, do PIB, passou de 4,9% do PIB para 8% do PIB, entre 1997 e 2005, em um ritmo muito superior ao crescimento econômico do país. Nesse intervalo, o déficit do sistema saltou de 0,3% para 2,6% do PIB, quer dizer, o valor que estava negativo passou de 0,3% para 2,6%. Olha quantas vezes isso aqui aumentou, então é uma situação realmente que requer muita atenção. Mesmo com o alívio temporário proporcionado pela reforma previdenciária de 2019, se nada for feito, as projeções indicam que esse déficit pode chegar a 5,9% do PIB em 2060 e a 10,4% em 2100. Então, assim, é uma situação que realmente chama atenção. Que
Infelizmente, nós vemos que está mais do que claro que novas reformas virão, num período que eu acho muito curto ainda, não vai demorar muito não. Novo perfil demográfico, como todas as reportagens já citaram aqui, a população com 65 anos ou mais cresceu 264% desde 2080, desde 1987, desculpa. Então, nesses praticamente 40 anos, a população com 65 anos ou mais do que dobrou, quase triplicou. E atualmente representa 11% do total da população, com previsão de atingir 37% em 2027. Olha isso. Daqui a 2 anos só, essa população de 65 anos ou mais vai atingir quase 40% da população brasileira. É muita gente. Ao mesmo tempo, a expectativa de vida está em ascensão, devendo alcançar 82 anos em 2060. Então aqui vocês olham, se a expectativa de vida em 2060 é 82 anos e a idade mínima para se aposentar seria de 78 anos, quer dizer, a pessoa se aposentando é ter expectativa de vida de viver praticamente 4 anos só após a sua aposentadoria. Então imagina, é você se tornar praticamente um escravo do sistema. Entenderam? Por isso a necessidade de investir, por isso a necessidade de você ter outras fontes de renda, para que você também possa ter mais dinheiro para garantir uma aposentadoria que não dependa do sistema tradicional, ou seja, da Previdência Social, bancada pelo governo do INSS. Então é realmente algo a se pensar urgentemente, que cada um aqui tenha as suas alternativas de pelo menos complementar a aposentadoria. Porque nós vemos aqui que o futuro que aguarda as pessoas que ainda não se aposentaram é muito nebuloso. Então, cada um deveria já ter começado, se ainda não começou, começar o quanto antes a poupar e investir visando o seu futuro, pensando que você possa chegar numa situação, a mais para o pessoal que é mais novo hoje, que está na faixa aí dos seus 20 anos, da Previdência, não ter capacidade, por exemplo, de bancar um, um provento de bancar um salário para os aposentados acima de um salário mínimo, de 2 salários mínimos. Então imagina, você às vezes tem um padrão de vida de 5, 8, 10 salários mínimos, mas você nunca poupou, nunca investiu. No momento que chega a sua aposentadoria, você vai ter que viver com uma aposentadoria com um provento de 1, 2 salários mínimos. Então é algo que você realmente tem que se tocar e começar a agir. Soma-se a isso a forte queda na taxa de fecundidade, como eu coloquei, que passou de 6 filhos por mulher na década de 70 para apenas 1,6 filhos atualmente. Então, quer dizer, hoje em dia as pessoas não costumam ter, as mulheres não costumam ter nem 2 filhos, entendeu? E na década de 70 eram 6 filhos. Então tudo isso vai influenciar também na questão da previdência, que com esse grande déficit demográfico, quanto menos pessoas tiverem vindo ao mundo para se tornarem futuramente economicamente ativas e contribuírem para a previdência, maior vai ser o déficit à medida que as pessoas que estão aqui vão envelhecendo e não ter mais filhos. Então, entre 2025 e 2070, espera-se que a população de 0 a 18 anos encolha 42% e que a faixa de idade ativa para trabalho diminua em 1/4, indicando uma desafiadora conjuntura futura. Então, assim, realmente não é bom a previsão do futuro que temos pela frente, não são boas. Insuficiência de contribuintes, que tem a ver diretamente com o que foi colocado acima. Enquanto a população idosa aumentou de forma acelerada, 264 desde 2087, o número de trabalhadores contribuintes cresceu apenas 76% no período. Quer dizer, praticamente, o número de aposentados cresceu 4 vezes mais do que o número de pessoas que estão economicamente ativas para trabalhar e bancar suas aposentadorias. Isso faz despencar a relação entre contribuinte e beneficiários de 5 para 1, de 90 para 1,8 atualmente. E eu já vi num podcast uma fala do Bruno Perini, de um estudo que ele fez, dizendo que a quantidade de pessoas ideal para bancar um aposentado seria de 4 pessoas para cada um aposentado. Então nós começamos com 5,90 e hoje nós temos 1,8, quer dizer, a população que tem hoje não daria para bancar meio aposentado, ponto mais um. Então, projeções da Previdência apontam que em 2050 deve haver apenas 1,2 trabalhador para cada aposentado. Então, quer dizer, a pessoa que está ativa, ela vai trabalhar para bancar um aposentado. E então, se ela deixar de trabalhar, aquele aposentado já vai ficar numa situação deficitária. Olha o que espera. O que revela insustentabilidade do modo vigente, com certeza. Ademais, o sistema de crescimento da aposentadoria por idade, de 4,4 em um único ano, supera muito o aumento da população, 0,7, o que pressiona ainda mais o equilíbrio do sistema previdenciário. Indexação salário mínimo, cerca de 70% dos beneficiários no Brasil são atrelados ao salário mínimo, então quer dizer, toda vez que tem reajuste de R$ 1 no piso nacional, representa um acréscimo de 420 milhões na despesa previdenciária. E aqui eu não estou falando que não deve ter reajuste ou algo desse tipo. O que a gente está colocando aqui são dados dizendo que a cada R$ 1 de reajuste na Previdência representa um acréscimo de 420 milhões nas despesas previdenciárias. Então, quer dizer, a cada R$ 1 de reajuste no salário mínimo, que é indexado, você tem que ter um caixa de 420 para bancar essas despesas que vão ser reajustadas em cima das despesas previdenciárias. Então, assim, é algo que é uma gestão que o Brasil, por exemplo, não tem feito atualmente. E por causa disso, estamos nesse cálculo que estamos.
Então, o deficiente da aposentadoria rural, embora represente um quarto de arrecadação, corresponde a quase 60% do déficit da Previdência, é mais de 50%. Em grande parte porque apenas 5% dos trabalhadores rurais contribuem regularmente para o sistema. Então, quer dizer, no meio dos trabalhadores rurais, 5% contribui para o sistema e os outros 95% se aposentam sem contribuir. Em 2024, por exemplo, enquanto a arrecadação proveniente do setor rural foi de aproximadamente 10 bilhões, os gastos com benefícios rurais alcançaram quase 200 bilhões. Olha só, os aposentados do setor rural contribuíram com 10 bilhões, mas receberam em benefício 200 bilhões. É muita coisa, é um déficit muito grande. Novas formas de trabalho e informalidade, como eu coloquei lá atrás, mais de 50% dos trabalhadores brasileiros atuam fora da formalidade, que representa um grande entrave para a sustentabilidade da Previdência. Com o avanço da tecnologia e o surgimento de novas formas de trabalho, especialmente as modalidades autônomas e digitais, muitos profissionais acabam não contribuindo para o INSS, que foi o que eu coloquei lá atrás, o que agrava ainda mais o déficit. Vocês estão vendo aqui? No caso dos trabalhadores por aplicativos, por exemplo, apenas 35% realizam contribuições à Previdência, reduzindo ainda mais a base de arrecadação e ampliando o desequilíbrio financeiro. Então, aqui está colocando aqui que trabalhadores, por exemplo, de aplicativos como o iFood, como o Uber, apenas 35 deles contribuem para a Previdência. Então, isso aumenta ainda mais o déficit. E essas pessoas, inclusive, se elas não contribuem e se elas não poupam e não investem por fora, elas, a priori, não têm uma forma de se manter durante a sua aposentadoria. Vão ter que trabalhar para o resto da vida, realmente. Inadimplência entre autônomos e MEIs. A inadimplência entre autônomos e microempreendedores individuais, os MEIs, também representa um grande problema. A contribuição desse grupo é insuficiente, com alto índice de inadimplência, mesmo para aqueles que contribuem regularmente. O valor arrecadado, em geral, não é suficiente para o pagamento de um salário mínimo na aposentadoria. Então, o que nós vemos aqui é que muita gente vai querer se aposentar, mas muita gente não contribui e mesmo assim quer se aposentar. Então, é uma conta que realmente não fecha. O futuro que nos aguarda é realmente nebuloso. Alta dos auxílios de doença, que, para quem não sabe, a Previdência não trata só das aposentadorias. Então, esses auxílios de doenças, aqueles outros auxílios de aposentadoria por invalidez e tudo mais, tudo isso é bancado pelo INSS. Então, à medida que o governo não consegue arrecadar de forma que ele possa investir nessa questão aqui, e o que ele arrecada, ele faz mal gasto, é uma conta que realmente não fecha com o tempo. Além disso, o auxílio-doença concedido pelo INSS tem registrado um crescimento substancial nos últimos anos, com um aumento de 10%, beneficiando cerca de 1,6 milhão de pessoas. Esse avanço supera o crescimento do mercado de trabalho formal. É o que já coloquei aqui, que nós temos visto atualmente com essa nova geração, que o mercado formal de trabalho tem cada vez mais diminuindo, com as pessoas optando pela informalidade. Então, o que nós colocamos aqui de forma resumida é o que consta nessa imagem. INSS, isso não será suficiente. Então, se você ainda não se preocupa com a sua previdência, se você ainda não começou a fazer a sua renda extra, se você ainda não começou a poupar, comece o quanto antes, tá? Porque muitas vezes só com o dinheiro que você ganha você não consegue poupar, então é necessário que você faça uma renda extra e você precisa colocar suas contas em dia o quanto antes, começar a poupar para começar a investir. Para, se não conseguir fazer um caixa suficiente para substituir a sua aposentadoria e assim você obter a tão sonhada independência financeira, pelo menos que você consiga ter um montante que seja suficiente para complementar a sua aposentadoria. Porque nós sabemos que o INSS não vai dar conta, por exemplo, de honrar com os ganhos que você tem hoje na atualidade. Então, quando você se aposentar, provavelmente o seu benefício não será suficiente para cobrir suas despesas. Então, se você começar a investir, você terá pelo menos uma alternativa que lhe será suficiente para cobrir o restante dos gastos que o seu salário advindo do INSS não conseguirá cobrir. Então, comece logo quanto antes, tá? Poupe, coloque suas contas em dia, poupe e comece a investir. De início, que seja em renda fixa, pois como alternativas à previdência pública, o INSS, você pode, por exemplo, investir em títulos do Tesouro Nacional indexados ao IPCA. Você pode, por exemplo, contratar a previdência privada. A maioria dos planos são ruins, mas se peneirar bem, investir em bons planos. E você pode, inclusive, fazer uma carteira previdenciária, investindo através da Bolsa de Valores, em boas empresas, em fundos imobiliários, inclusive tendo uma parte desses investimentos no exterior. E com isso eu posso te ajudar, você pode me procurar, tá bom? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Gostaria que vocês me fortalecessem aí, deixa o like, compartilhe, deixa um comentário aqui que ajuda bastante, dúvidas, elogios, até críticas, o que vocês quiserem. Eu tô aqui para somar com vocês, tá bom? E não se esqueçam, tá? Isso não será suficiente, faça a sua parte.